Quando o U2 vai sair em turnê? Qual o estado de saúde do Larry? Quando o U2 vai vir pro Brasil? É verdade que o U2 vai tocar em Copacabana em 2025? O objetivo desse vídeo é traçar um resumo de uma linha do tempo dos últimos meses, dos últimos acontecimentos, o que se sabe, o que é especulação sobre o futuro do U2. Vamos tentar responder a maior parte dessas perguntas no vídeo de hoje. Opa, tudo bom com vocês? Se é a primeira vez que vocês estão me vendo, esse aqui é o canal Red Behavior, tem vários vídeos sobre o U2. Eu sou a Maria Eduarda Adudes, eu sou fã e pesquisadora da banda. E no vídeo de hoje eu vou fazer, como eu já comentei, uma espécie de linha do tempo resumida pra gente tentar responder essas perguntas, chegar em algumas conclusões. Algumas a gente já consegue ter, outras nem tanto. Vou deixar a minutagem aqui embaixo e lembrando-se, claro, que tratando-se de um vídeo de U2, a gente sempre tem que reforçar que nós estamos falando da banda que prega o coexiste, tá? O respeito e a não violência. Claro que eu não ia perder a chance de colocar meu uniforme, né? Bom, a nossa linha do tempo começa em fevereiro de 2023 com o anúncio oficial da residência do U2 em Las Vegas. Essa residência que foi polêmica, né? Esse anúncio foi polêmico justamente por tratar-se da ausência do Larry. O nosso baterista, por conta de questões de saúde, precisou ser substituído pelo Brian Vanderberg. Na época eu fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, comentando inclusive do anúncio oficial. Esse anúncio ele não pegou totalmente a gente de surpresa, né? Porque já circulavam vários rumores de que essa residência aconteceria e também já circulavam rumores de que o estado de saúde do Larry não o permitiria fazer nenhum tipo de turnê no ano de 2023. Em agosto do mesmo ano, o Adam deu uma entrevista ao Irish Mirror falando que o Larry estava se recuperando, que eles estavam sim passando por um baque, tendo que substituí-lo, mas que o estado de saúde dele era positivo e que ele estava sim se recuperando. No mês seguinte, em setembro, o U2 lançou o single e clipe de Atomic City, né, que é uma música totalmente inspirada em Las Vegas. Nesse clipe, o Larry aparece para finalmente enterrar esses rumores de que ele estava de mal com a banda, de que na verdade ele estava saindo da banda, e mostrar que sim, estava tudo bem, só que ele realmente não estava podendo participar das apresentações ao vivo por uma questão de saúde, que era verdade sim essa questão. Nessa mesma época, o Bono e o The Edge deram uma entrevista para o Zane Lowe, falando que o Larry tinha se esforçado muito nessa gravação do Atomic City, que deu tudo certo, mas que ele tinha dores sim, então ele ainda não estava pronto para se apresentar ao vivo, que isso ainda ia demorar mais um tempo. A residência foi um sucesso e ainda em outubro eles divulgaram novas datas para esses shows em janeiro e fevereiro de 2024. Em novembro de 2023, o Adam deu uma entrevista para Mojo, falando que eles já estavam trabalhando em músicas novas com o Larry, mas que isso ainda estava demorando, que isso ainda ia demorar um pouco, porque eles não sabiam se o Larry ia conseguir se comprometer com as gravações de um álbum inteiro, porque é aquilo, né, uma música, um clipe, ele se deslocar para as gravações de uma faixa é diferente dele se comprometer no envolvimento de gravar várias faixas ao mesmo tempo e mais ainda de uma apresentação ao vivo. Então ele disse que o álbum ele já estava em andamento, já estavam acontecendo essas gravações, mas que eles dependiam muito da recuperação do Larry. Ainda nesse mesmo mês, o Adam participou de um podcast da prima do The Edge. Eu até fiz um vídeo, tem um vídeo aqui no canal que eu resumi o que aconteceu em 23, vou deixar aqui em cima. Lá tem os links dessas entrevistas e tudo mais. E ele disse que se tudo desse certo, eles iam, na verdade, nesse podcast, ele falou que provavelmente eles iam fazer mais algumas apresentações em março, depois eles iam descansar, e depois eles iriam retomar as gravações para o álbum que deveria sair no final de 24. Ele falou isso praticamente há um ano atrás, né? No final de 24, e que se seguisse esse cronograma, eles fariam uma turnê mundial em 2025. A gente vai chegar lá nesse ponto, tá? Calma lá. Logo na sequência dessa entrevista, as últimas datas da residência de Las Vegas foram anunciadas com os últimos shows marcados para março de 24. O ano virou, veio 2024 aí, e em fevereiro, como vocês bem sabem, eu fui para Las Vegas. Lá em Las Vegas circulava muito forte o boato de que o U2 tinha assinado o contrato com a Sphere até o final de 2025. E o que a galera falava? Que existia esse contrato, porque eles eram a banda que inaugurou esse grande empreendimento, e que também eles teriam deixado a Sphere como uma espécie de plano B, caso tudo desse errado, na recuperação do Larry, na gravação do novo álbum, e que eles poderiam voltar para a Sphere para uma nova série de shows, alguma coisa assim. Esse boato
é um boato, né? Da onde que eu ouvi? Dos fanáticos. E ele iria muito de encontro com a situação, a pergunta sem resposta, que é: por que até agora nenhum grande artista foi anunciado na Sphere, que é o maior empreendimento de shows fechado no mundo, né? Por que isso não aconteceu ainda, né? A gente teve outros artistas confirmando lá, mas nenhum do tamanho do U2, nem maior, né? Que a gente imaginava que esse lugar fosse receber apenas os gigantes, né? E até agora nada, né? Então, circulava esse boato nessa época. Também já estava circulando um rumor de que a faixa Glorify seria o primeiro single do U2 nessa nova fase. A Glorify, pra quem não sabe, é a faixa que encerra... Quando termina a residência, termina a última música, ela tocava, né, com eles já se despedindo do público, na voz da Brittany Howard, né? Mas era uma faixa do U2, na voz dela, e que depois essa faixa sairia na voz do Bono. Glorify é uma música que tá disponível aqui no YouTube, né? A galera gravou lá do local. Ela é maravilhosa e eu espero de verdade que ela não vire a nova Mercy, né? A gente tem que ficar pedindo pelo amor de Deus pra eles lançarem e aí a coisa sai um pouco diferente, né? Aproveitando o assunto Mercy, sim, eu vou fazer um vídeo sobre o How to Reassemble, assim que sair, provavelmente, né? Como eu não moro em São Paulo, eu nem me inscrevi para aquele sorteio. Vai ter uma listening party, né? Vão ter algumas pessoas que vão ouvir o álbum antes. Eu nem me inscrevi, não tinha disponibilidade de ir. Mas assim que eu puder ouvir o álbum, que eu puder ouvir com o coração, né? Não só com os ouvidos, eu vou fazer um conteúdo sobre isso, sim. Em março de 2024, segundo o site U2 Songs, que atualmente é um dos sites que mais antecipa os lançamentos, é uma galera que tem contato com a equipe do U2, não com eles propriamente, mas com a equipe de divulgação e tudo mais. Eles acabam sempre vazando algumas coisas pros fãs. Disseram que o U2 estava, sim, trabalhando nesse álbum novo em Los Angeles, incluindo o Larry, e que os produtores desse álbum eram o Steve Lillywhite e o Jack Knife Lee, que é justamente a dupla que trabalhou com a banda no single Atomic City. Eles reforçaram mais ou menos o que o Adam tinha falado anteriormente, que a ideia é que a turnê do U2 saísse na metade de 2025, que eles começariam na Europa, mas que tudo dependia do lançamento do álbum novo, né? Que eles não fariam turnê sem álbum e que eles não fariam álbum sem Larry. Então meio que tudo depende do Larry, da recuperação do Larry. Foram vários meses de silêncio absoluto, até que em agosto deste ano foi lançado o filme V-U2, que é uma espécie não, é a gravação dos últimos shows, editada e dirigida pelo The Edge e pela Morleg, né, a esposa dele, que é uma espécie de filme, né, como se fosse um DVD das apresentações que eles fizeram lá. E esse filme passa na Sphere. As pessoas compram o ingresso e vão pra Sphere assistir esse compilado das gravações, esse filme que eles montaram das apresentações nessa residência na Sphere. Eu achei isso aí horrível, tá? Com todo respeito. Eu achei que eles perderam a chance de colocar esse filme nos cinemas, para que todos os fãs do mundo todo conseguissem assistir. Claro que não é a mesma coisa do que tá lá na Esfera, assim como não é a mesma coisa do que tá num show, o U2 Vertigo, né, que eles lançaram. Mas é a forma deles aproximarem os fãs dessa experiência tão única que tão poucos fãs puderam ir. Então, assim, eles colocarem um filme da Sphere na própria Sphere é um negócio que eu não consigo entender. Eu sei que a ideia é ter a tecnologia de lá, mas não, sabe? Nossa, eu não consigo entender o propósito disso aí com os fãs. Dizem que talvez depois eles vão lançar esse material pros fãs, mas por que eles não colocaram isso no cinema, sabe? Tipo, em alguns cinemas do mundo, não sei se em todos, mas nossa, eu achei essa ideia muito, muito, muito esquisita. E aí a galera lá daquele boato diz que talvez esse contrato do U2 até 2025 seja pra ficar repassando esse filme e tal. Questões, não é? No mês seguinte, em setembro de 2024, foi anunciado que, para comemorar os 20 anos de How to Dismantle an Atomic Bomb, o álbum How to Reassemble an Atomic Bomb, que é um álbum inédito, com faixas que foram feitas naquela época, mas que nunca foram lançadas. A gente já tem aí a Pictures of You, que é a Fast Cars, The Luckiest Man in the World, que vai ser lançado, que a gente já sabe que é a Mercy, e também temos a Country Road, né, que até o momento é inédita, assim como a Happiness, né. Não vou me estender muito, porque já vai ter um vídeo sobre isso nas próximas semanas. Esse álbum vem a nós no dia 22 de novembro, comemorando os 20 anos do lançamento do Atomic Bomb, não é? Nessa mesma época,
os fofoqueiros lá do U2 Songs disseram pra gente que o Larry está sim trabalhando, que eles continuam trabalhando, mas que agora eles estão trabalhando na Europa. E disseram que não sai esse ano mais. Que atrasou, não se sabe se pelo Larry, se por uma questão deles, se por uma questão midiática deles, mas que esse ano realmente não sai mais nada. Que a gravadora espera receber o álbum em 2025, não se sabe quando. Aliás, sobre essas datas do U2 a gente vai conversar mais pro final do vídeo. E que eles também não têm planos de voltar a se apresentar na Sphere. Isso é o que a galera do U2 Songs vazou. E que a turnê, como eu já falei anteriormente, depende desse álbum, então que eles não reservaram nada e tudo mais. Nesse mesmo mês, o Steve Lillywhite, que é um produtor de longa data do U2, tá com eles desde o primeiro trabalho, é quem tá trabalhando no próximo álbum deles. Ele estava conversando, deu uma entrevista sobre outros assuntos, e ele disse que o U2 não vai sair em turnê do mesmo tempo que o Oasis. Que o Oasis vai sair em turnê na Europa e que o U2 não vai sair junto. Nessa mesma época aí que ele falou isso, o Oasis tinha lançado turnê só na Europa. Tá? Foi meio que naquela mesma semana que ele falou isso. Não ficou claro se a fala do Steve foi eles não vão sair na Europa, porque o Oasis está com as datas lá, tá dominando a Europa, ou se eles não vão sair em turnê de forma geral, enquanto o Oasis estiver com esse comeback, que vai durar praticamente todo o 2025, né? Tanto que nas semanas seguintes eles anunciaram a América do Norte, inclusive Brasil. Pra mim, a interpretação que eu dou é que ele está se referindo à Europa, ao U2 na Europa, que era justamente o continente que iria receber primeiro a nova turnê do U2. É interessante vocês saberem, gente, que esse problema de falta de datas na Europa, ele acontece com outros artistas também. Inclusive a Lady Gaga já está rolando um boato, né, de que ela não vai fazer turnê na Europa no ano que vem, porque as datas estão todas praticamente com a Dua Lipa, com o Oasis e com o Coldplay. Nesse sentido, de não ter espaço e datas para todo mundo, eu acho que faz total sentido e tudo mais. Agora, em relação a eles não saírem em turnê, tipo, enquanto o Oasis está na Europa e o U2 não vai nem na América do Norte, eu acho isso um absurdo, assim, tipo, eu nunca vi o U2 deitar pra banda nenhuma, né? Mas, né, como eu disse, o Steve Lillywhite falou um negócio que ele não ia inventar, né? Ele tá o dia inteiro com eles lá. Mas, na minha opinião, ele se referiu à Europa, porque é um problema que tá acontecendo com outros artistas de mesmo tamanho também. Em outubro de 2024, tá? No mês passado, o Adam e o The Edge deram uma entrevista pro Zane Lowe sobre o Reassemble Atomic Bomb e outros assuntos. Aí, numa dessas aí, o Lowe perguntou pra eles sobre o Larry, né? O que eles achavam que o Larry tinha achado da residência deles e tudo mais. E aí o The Edge fala, abre aspas, eu diria que ele provavelmente amou em muitos níveis. E que ele provavelmente estava, não, I can't wait to get back there. Oops, sorry. Eu mal posso esperar pra voltar lá. Oops. Esse voltar lá é pra cadeira de baterista ou é pra esfera? O The Edge também falou assim, e a ótima notícia é que o Larry está se recuperando cada vez mais e que a gente mal pode esperar pra estar com ele e com a gente de novo, né? Que ele voltará em breve. Então, assim, notícia ótima, o Larry está assim, se recuperando. Quando que ele vai voltar para as gravações? Não se sabe. Mas ao que tudo indica, talvez esteja de pé, sim, esse plano de que o novo álbum do U2 saia, sim, em 2025. O Larry também apareceu porque ele é produtor do filme Left Behind, que estreou também em outubro no Festival de Cinema de Woodstock. É um filme que fala sobre dislexia, né? Ele até nem sabia que o filho dele sofria disso, ele até comentou sobre isso e tudo mais. E até o momento, é o que se tem do seu U2. Será que na semana que vem, no lançamento do Reassemble, eles vão falar alguma coisa sobre isso? Será que eles vão divulgar alguma coisa sobre isso? Não sabemos. Veremos. Bom, agora para responder aquela pergunta, né? Quando que o U2 vai sair em turnê? Quando é que o U2 vai vir ao Brasil? Vamos recapitular os últimos 20 anos do U2 pra gente conseguir ter uma ideia disso, porque o U2 é sim uma banda muito previsível, tá? How to Dismantle an Atomic Bomb foi lançado em novembro de 2004. A Vertigo Tour começou em março de 2005 na América do Norte. Em junho eles foram para a Europa, depois eles voltaram para a América do Norte e em fevereiro, um ano depois, vieram para o Brasil. No Line on the Horizon, lançado em fevereiro de 2009, a turnê começou em junho na Europa, depois eles voltaram para a América do Norte, depois eles foram para a Europa, Oceania, África
e então Brasil em 2011, 2 anos depois do começo da turnê. Songs of Innocence, lançado em setembro de 2014, a Innocence Experience Tour começou em maio de 15, até teve bastante tempo de intervalo. Foi porque o Bono caiu? Não lembro. Acho que foi, né? Só teve América do Norte e Europa, é aquela turnê que teve locais fechados. Joshua Tree, que foi um projeto especial, né, os 30 anos de Joshua Tree, foi anunciado em janeiro de 17, com o primeiro show em maio, na América do Norte, depois Europa, depois Norte, depois vieram pra cá em outubro, anunciaram em junho, super em cima da hora. Ah, mas olha só, eles vieram pro Brasil no mesmo ano da turnê. Sim, depois de uma turnê inteira sem vir. Então assim, gente, o que me parece? A América do Sul é coisa de 1 ano depois, pelo menos, do anúncio da turnê. Então, se tudo der certo, e outra, quando eles lançam o álbum, eles já têm a turnê praticamente reservada. Claro, o anúncio só acontece meses depois, mas é bem perto. Então, assim, se esse álbum sair em 25, a gente já vai ter as datas da Europa ou da América do Norte. Eles falaram em Europa, né? Mas será que eles não pensam em trocar pela América do Norte, enquanto o ex está na Europa? Não sabemos. E só no ano seguinte, América do Sul. Bom, gente, se o U2 costuma lançar álbuns, ó, novembro, fevereiro, setembro. Pra agora, se eles fossem lançar no primeiro trimestre de 2025, talvez, né, a turnê mais... Aí a turnê vai bater bem na época do Oasis, né? Que é quando o Oasis já papou todas as datas da Europa. Será que eles trocariam, se eles fariam América do Norte primeiro, depois Europa, depois aqui? Não se sabe. Agora, se esse álbum ficar pro segundo semestre de 25, aí sim a Europa tá livre pra eles em 26, no primeiro semestre, né? E aí, meu filho, Brasil, 27. Se tudo der certo. A gente sabe que o Brasil cresceu muito pra Ticketmaster, mas eu não vejo o U2 trocando essa ordem, ainda mais que eles fizeram uma residência nos Estados Unidos. Eu não vejo eles passando a gente na frente da Europa, ou algo do tipo. Eu acho que eles vão querer sim começar pela Europa. Talvez tenham ficado com aquele sentimento de que faz horas que eles não tocam em casa e tudo mais. Depois a América do Norte, depois aqui. A história do U2 Copacabana. Eu já falei 200 vezes sobre isso, mas caso você esteja bem vendo pela primeira vez, é o seguinte, ó. Rolou o show da Madonna gratuitamente no Rio de Janeiro. Foi uma parceria do Itaú com a Heineken. E é um show que estava sendo negociado há muito tempo, tá? Há bastante tempo mesmo, assim, porque era pra Madonna vir ao Brasil muito antes, ela ficou doente, atrasou tudo e tudo mais. Não é uma coisa que se marca, assim, tipo, daqui a uns meses e tal. Aí, quando terminou o show da Madonna, perguntaram pro prefeito, né, Eduardo Paes, o que ele tinha achado e tudo mais. Ele falou que tinha sido um sucesso, que agora, dependendo dele, ia acontecer isso todo ano. Aí o repórter perguntou, tá, e quem que tu quer trazer? Aí ele falou, eu sou fã de U2. Mano, e essa notícia dele falando que ele gostaria de trazer o U2 escalou pra uma coisa tipo, não, o Eduardo Paes disse que vai trazer o U2. Jornalismo às vezes é engraçado, né? Aí a coisa escalou, e na época da campanha política, eles simplesmente... Aí, essa entrevista aconteceu de novo, né? Depois eles perguntaram de novo pra ele sobre o U2, ele falou que sim, que ele gosta do U2, que por ele o U2 vem. Na época da campanha política, tipo, na semana da eleição, ele simplesmente soltou um vídeo com as promessas de campanha e ele falou, U2 confirmado em Copacabana 2025. Gente, assim, ó... Aí depois que ele se elegeu, ele falou depois que ele tava escolhendo entre o U2, a Adele e a Lady Gaga. Gente, a Adele já disse que não faz mais show tão cedo. Disse. A Lady Gaga tá pra lançar um álbum, também tá passando por essa questão de datas. Acredito que ela deve vir ao Brasil sim, mas tipo, né? E o U2 essa situação aqui. Eu não posso chegar aqui pra vocês, de uma forma arrogante, e dizer assim, tá na cara que é mentira. Mas assim, gente, os sinais são outros, né? Eu não acho impossível o U2 tocar em Copacabana gratuitamente. Não acho impossível. Mas vale lembrar que o U2 gosta de ter controle total do seu show, em termos de segurança e de som. E um espetáculo gratuito, ainda que ele tenha todo o cuidado, ele impede um pouco essas questões. E assim, gente, analisando o histórico do U2, eles gostam da gente, eles vão vir em turnê, mas assim, vocês acham que eles fariam, assim, um grande evento aqui, usando a gente antes da Europa, antes dos Estados Unidos? É uma resposta muito pessoal, né? Cada um tem uma visão de algo.
Mas eu acho que não é bem por aí, né? Fora que também nunca vi o YouTube fazer algo que alguém recentemente já fez, né? A Madonna recém fez isso, né? Não consigo imaginar o YouTube fazendo algo exatamente igual, né? Assim como eu não consigo imaginar o YouTube com medo do Oasis. Mas as coisas estão mudando, né? Vamos ver. Eu acho que vocês já conseguem tirar uma média, mais ou menos, de quando é que o YouTube pode vir ao Brasil e se essas histórias aí de Copacabana são verdade ou não. Espero não ter esquecido de nada nesse resumo. O resumo é esse. Deixa aqui nos seus comentários o que vocês estão esperando dessa nova fase do YouTube, dessa volta do Larry. E o que vocês acham mais ou menos dessas previsões todas, tá? Tchau!